Imagina só viver em uma cidade onde as pessoas são assombradas pelo Homem-Mariposa. Bem assustador, né? E é exatamente isso que acontece em A Última Profecia de 2002, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, descobrir curiosidades interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Who is this? Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma borboleta que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Abro enquetes pra vocês me ajudarem a escolher os temas dos próximos vídeos. Me marquem nas postagens de vocês que eu faço questão de repostar. Me mandem mensagens, enfim. Me sigam por lá que será bem legal ver vocês no Instagram também. A Última Profecia é um filme maravilhoso que foi lançado no início dos anos 2000 e que fez um relativo sucesso na época do seu lançamento, principalmente nas locadoras. Esse filme ele foi muito alugado em VHS, em DVD. Eu lembro perfeitamente do pôster desse filme quando ele chegou nas locadoras, mas infelizmente ao longo dos anos esse filme foi caindo no esquecimento. Poucas pessoas falam dessa obra, o que é uma pena porque a história dele é incrível e tem aquele ponto extra que torna qualquer história assustadora. É um filme baseado em eventos reais. E eu lembro quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Os meus pais alugaram esse filme pra gente assistir no final de semana, junto com o filme O Mistério da Libélula. Eu assisti esses dois filmes no mesmo final de semana. E por muito tempo eu confundi a história de O Mistério da Libélula com A Última Profecia. E depois eu fui reassistir esses filmes e aí eu consegui distinguir as histórias. Mas na minha cabeça, várias cenas se misturaram nas histórias dos dois filmes. Inclusive, se vocês querem ver eu falando de O Mistério da Libélula aqui no canal, deixe nos comentários. Fato é que A Profecia se tornou um filme conforto pra mim. Eu amo assistir esse filme, mas assim, eu amo com todas as forças. Ele tem uma atmosfera que me agrada muito. A trilha sonora funciona perfeitamente com as cenas. Ele não tem jumpscare barato. Eu acho esse filme perfeito pra assistir de madrugada. É um filme que eu faço questão de ter na minha coleção, porque dificilmente ele fica disponível em serviços de streaming. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível no Prime Video, mas é aquela coisa, né? Pode ser que semana que vem não esteja mais, enfim. Eu garanto aqui na minha mídia física maravilhosa que esse filme sempre vai estar disponível para eu assistir, porque eu preciso dessa obra sempre. Eu tive ele em VHS também, mas a fita acabou estragando. Inclusive, se você coleciona VHS, cuide bem de suas fitas, viu? Porque elas emboloram com muita facilidade. Então, mantenho sempre as fitas higienizadas para não correr o risco da fita estragar, igual aconteceu com a minha fita. Ai, que ódio. O que poucas pessoas sabem é que este filme é baseado em um livro de mesmo nome, publicado em 1975 pelo jornalista e parapsicólogo John Keel. O autor descreve relatos colhidos de moradores que afirmaram terem visto uma criatura semelhante a uma mariposa gigante. Esses eventos aconteceram entre novembro de 1966 e dezembro de 1967, na região de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, que este filme é baseado em eventos reais. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto reassisti a trama, vou apontar as principais diferenças da história do livro do John Keel com a história do filme, porque tem umas diferenças bem interessantes. Vou explicar o final pra vocês, porque ele tem um final que pode ser confuso para algumas pessoas, e depois contar curiosidades de bastidores bem interessantes. Esta obra é dirigida por Mark Pelleton, um diretor que fez bastante sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e aqui ele conduz muito bem o suspense, o drama e o terror nesta obra de tirar o fôlego. Esse filme tem vários personagens, mas o núcleo que realmente importa é pequeno, então eu já vou falar o nome deles. Nós temos o grande protagonista do filme, que é o John Clay, interpretado por Richard Gere. Temos também a Sheriff Connie, interpretado por Laura Linney, excelente atriz, que tem vários filmes legais no seu currículo, como o maravilhoso O Exorcismo de Emily Rose. Temos também a esposa do John Clay, a Mary Clay, interpretada por Deborah Mason. E o último personagem que tem uma relevância muito grande para a história é o Gordon, interpretado por Will Payton. John Clay é um colunista do Washington Post e ele é casado com a Mary. E eles estão em um momento bem específico da relação deles, que é aquela fase de ampliar a família. Então eles querem uma casa maior, pensando em ter filhos. E nesse início do filme, nós acompanhamos este casal visitando algumas casas,
até que eles encontram a casa perfeita. A Mary fica muito feliz com a conquista, porque eles compraram a casa, aquela coisa toda. E no que eles estão dirigindo de volta para a antiga casa deles, né, que vai se tornar a antiga casa deles, o casal se envolve em um acidente de carro. Nada acontece com o Joe Clay, mas a Mary bate a cabeça com muita força no vidro e é hospitalizada. O John começa a acompanhar todo esse processo, então fazem vários exames na cabeça da Mary para ver se está tudo bem, e eles descobrem que ela tem um tumor cerebral. Era algo que já estava na cabeça dela há um tempo, então de certa forma foi importante esse acidente de carro para eles descobrirem a existência desse tumor, porque ela não sentia dor alguma, mas infelizmente o tumor já estava em um estágio muito avançado e ela acaba morrendo. E enquanto ela estava hospitalizada, ela fez vários desenhos e um dos enfermeiros até entrega esse caderno pro John e fala: olha, é melhor você observar as coisas que a sua mulher desenhava. E depois esse enfermeiro desaparece, aí você fica: nossa, será que é um anjo? O que será que aconteceu? E o John começa a olhar esses desenhos e são desenhos bem sinistros, tipo de um pássaro preto gigante, e ele tem olhos vermelhos. 2 anos depois, nós acompanhamos um John Clay que continua em luto, até que ele resolve fazer uma viagem para entrevistar uma pessoa bem importante em um outro estado, e durante esta viagem o seu carro quebra no meio da estrada, e já é de madrugada, então aquela estrada deserta, e ele está sem sinal de celular, então ele não consegue acionar o seguro nem nada disso, até que ele encontra uma casa. O proprietário desta casa é o Gordon, e assim que o John bate na porta, o Gordon aparece com uma espingarda e fala: eu sabia que você iria aparecer essa noite. O Gordon pega o John, coloca ele de refém no banheiro da casa dele e fala: você vai ficar aqui até a xerife aparecer. E o John, desesperado, fala: cara, nem te conheço, o que você está fazendo? E aparece a xerife local, a Connie, e ela chega e fala: Gordon, abaixa essa arma, vamos conversar, o que está rolando? E o Gordon conta pra xerife que esse tal de John sempre bate em sua porta às 2h30 da manhã. Só que nós vimos isso acontecer apenas uma vez, e de acordo com o Gordon, isso já se repetiu outras vezes. E o John fala: você tá louco? Eu nunca estive aqui antes, eu nem sei onde eu estou, eu acabei me perdendo na estrada, meu carro quebrou. E a xerife, meio desconfiada, fala: Gordon, volta pra sua cama, vai descansar com a sua esposa, ela está assustada, guarde essa arma, não precisa usar isso. O John parece ser um homem inofensivo. A xerife dá uma carona pro John até um motel que tem ali na cidade, porque ele não consegue dirigir, o carro dele está quebrado. Começam a conversar sobre o que aconteceu. Ele fala: xerife, eu nunca estive nesse lugar, eu nunca conversei com esse cara. E a Connie comenta com ele que tem coisas estranhas acontecendo na cidade, então por isso que ela não levou tão a sério o que o Gordon falou, mas ela também não deixou de acreditar. A xerife então deixa o John no motel ali de beira de estrada e fala: amanhã nós conversamos. E o John começa a conversar com o cara ali da recepção e ele está tentando se localizar no mapa, porque ele não sabe onde ele está. E ele está olhando numa parte bem baixa assim do mapa, e o carinha ali do hotel fala: não, você está aqui em cima, ó, Point Pleasant. Aí o John fala: o quê? Nunca ouvi falar desse lugar. Isso é um ponto interessante, porque se você pegar no mapa, o local de onde o John saiu pra Point Pleasant dá uma distância considerável, e ele dirigiu pouquíssimas horas. Como que ele chegou nesse lugar tão rápido? No dia seguinte, o John leva o seu carro pro mecânico, aquela coisa toda, e ele se encontra com a xerife Connie mais uma vez. E ela fala que muitas coisas estranhas têm ocorrido em Point Pleasant, que os moradores estão presenciando uma figura misteriosa. Inclusive, eles vão colher o depoimento de uma mulher que diz que viu este homem mariposa, de acordo com a descrição dela, ali no seu quintal, na árvore, olhando para ela. E a xerife está recebendo muitas ligações dos moradores da cidade que estão avistando esta criatura. Ela mesma nunca viu, mas ela compartilha com o John e ela anda tendo o mesmo sonho todas as noites, onde ela está em um rio cheio de caixas de presentes e ela escuta uma voz dizendo: acorde número 37. E ela tem esse sonho todas as noites, ela não sabe o que significa, mas de alguma forma ela acha que isso está conectado com a aparição desta criatura na cidade. Então agora nós temos este mistério que os personagens vão precisar descobrir. Quem é esta criatura? Por que apenas algumas pessoas estão vendo essa criatura? O que isso tem a ver com o sonho? E o John compra essa investigação, então ele também quer ajudar neste caso. De certa forma, ele simpatizou muito com a xerife, não tem como, né? Ela é a Laura Linney, qualquer pessoa se apaixonaria por ela. Até que numa dessas, o John, ele encontra o Gordon, ele está ali na cidade pegando algumas coisas, e o Gordon fala que depois daquela noite onde o Joe realmente apareceu, que nós vimos no filme, ele não apareceu mais. Mas o Gordon diz que ele anda ouvindo coisas
coisas estranhas em sua casa, principalmente saindo do ralo da pia do banheiro. Ele escuta uma voz dizendo: Denver, 99 morrerão. E ele conta isso pro John com uma naturalidade, como se fosse normal, né? Abri a pia do banheiro e falou: Denver, 99 morrerão. Se fosse comigo, eu teria vendido o imóvel na hora, teria sumido dessa casa, pelo amor de Deus, gente. Mas o mistério, o que isso significa nessa história toda. E o John, ele vai ficando na cidade, ele está gostando desse clima investigativo e nós que estamos assistindo também estamos gostando. Ele começa a ter umas experiências sobrenaturais, como por exemplo, ver a sua esposa pela cidade. Tanto que tem uma cena muito boa, que o John, ele tromba com uma dessas mulheres que tem o rosto da Mary, e logo em seguida ele tromba também com a xerife. E ela fala: ai John, que bom que você apareceu, porque tinha uma mulher te procurando aqui no escritório, e eu falei que não sabia onde você estava. Aí ele: como assim uma mulher me procurando? Aí ela falou: tinha uma mulher ruiva e tal, e começou a descrever as características da Mary. E ele tem uma foto da Mary na carteira dele, ele sempre anda com essa foto. Aí ela: isso, é esta mulher mesmo, ela acabou de sair daqui, você não encontrou com ela aí na rua? Aí ele: não é possível que você falou com ela, esta é a minha falecida esposa. Essa cena, olha, só que falar isso, gente, me arrepia. Essa cena é muito maravilhosa e as coisas vão ficando cada vez mais sinistras. Tem um momento que eles estão em uma lanchonete e o jornal está falando de um acidente aéreo. Um avião caiu em Denver e matou 99 pessoas. E foi exatamente isso que o Gordon ouviu na pia do seu banheiro. Então aqui a gente começa a entender que de alguma forma o Gordon, ele está recebendo algumas premonições. Vamos recapitular. O Gordon acordava sempre às 2h30 com o John Glenn batendo na porta. Só que isso aconteceu noites antes de oficialmente o John Glenn, que nós vimos no filme, bater na porta dele. E agora ele recebeu esta mensagem na pia do banheiro. Cada vez mais o Gordon vai enlouquecendo com tudo que está acontecendo. E ele fala pro John que estas vozes estão cada vez mais presentes em sua vida. Que tudo isso aconteceu depois que ele encontrou um tal de Indrid Cold. Olha, só de falar esse nome já me arrepia de novo. Este vídeo vai me deixar arrepiado em vários momentos, tá? E mais tarde, naquela noite, acontece uma das melhores cenas deste filme. O John está no seu quarto de hotel e ele recebe uma ligação do Gordon. E o Gordon fala que o Indrid Cold está ao seu lado e ele quer conversar com o Joe. E por coincidência, neste momento que o John recebeu esta ligação, a xerife estava ali no quarto com ele. Eles estavam conversando e falando de tudo que está rolando. E ele fala pra xerife: vai lá na casa do Gordon que o Indrid Cold está lá. Então vai lá descobrir quem é esse cara. Enquanto o John mantém o Indrid Cold em linha, né? Pro cara não desaparecer. E o Cold, ele dá a John detalhes sobre a sua vida pessoal. Detalhes que só ele poderia responder. E não só isso, mas o John começa a testar essas habilidades sobrenaturais desse tal de Cold, como por exemplo, tentar adivinhar coisas que ele está fazendo naquele momento no quarto de hotel dele, que somente ele sabe o que está acontecendo, ou qualquer pessoa que estivesse dentro daquele quarto, mas ele está sozinho. Só para vocês terem uma noção de quão sinistro é isso, tem uma hora que o John, ele pega o seu relógio, coloca dentro do sapato dele e esconde embaixo da cama, e ele pergunta pro Indrid Cold: onde eu coloquei o meu relógio? E ele fala: no seu sapato, embaixo da cama. Gente do céu, que cena maravilhosa. Ó, me arrepiou de novo. Não tem explicação, a não ser que tenha câmeras ali no hotel e tá todo mundo espionando, né? Que hoje em dia isso é uma prática muito comum. Não é nada de câmera escondida. O Indrid Cold é uma entidade mesmo. A xerife Connie chega até a casa do Gordon, bate na porta desesperada e o Gordon, todo sonolento, fala: xerife, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí ela: você estava falando com o John no telefone? Ele: não, eu estou dormindo já faz algumas horas. E o John continua conversando ali com o Indrid Cold e ele fala que vai acontecer mais uma tragédia e desta vez vai acontecer no rio Ohio. E algumas pessoas da cidade que tiveram esse contato direto com este homem-mariposa, eles tiveram algumas consequências em seus corpos, como por exemplo um casal que estava na malemolência ali se pegando dentro do carro, receberam a visita do homem-mariposa. Imagina essa cena, gente, você está ali no bem bom dentro do carro, de repente toque, toque, homem-mariposa. Este rapaz que estava dentro do carro, ele teve contato visual com este homem-mariposa. E o olho dele ficou vermelho. O John recebe mais uma ligação do Gordon, dessa vez
pedindo pra ele ir até a casa do Gordon, porque ele precisa contar uma coisa que aconteceu. O John corre pra casa do Gordon e quando ele chega lá, ele encontra o Gordon morto do lado de fora da casa. Aí ele chama a polícia, aquela coisa toda, e a causa da morte é que ele ficou exposto à friagem e acabou morrendo. Mas uma coisa estranha é que o corpo dele estava ali há horas, o que não faz sentido, porque o John recebeu uma ligação do Gordon há uns 20, 30 minutos antes dele chegar ali na casa. Umas coisas saíram do controle, né? Uma pessoa morreu, tá tudo muito sinistro. O John, ele encontra um especialista no assunto para tentar entender o que está acontecendo. E este especialista é o Alexander Leak. Ele escreveu vários livros sobre esse homem mariposa e outras lendas também. Em vários lugares do mundo inteiro, antes de algumas tragédias grandes acontecerem, as pessoas ali daquela cidade começaram a ver um pássaro gigante. Não é uma coisa exclusiva de Point Pleasant. Então o Leak fala que é melhor o John tomar cuidado porque uma tragédia está prestes a acontecer. Depois dessa conversa com o especialista, o John começa a receber mensagens diretas desse tal de Indrid Cold. Inclusive, ele recebe uma carta, foi escrita pela própria Mary. E nesta carta diz que a Mary vai entrar em contato no telefone lá na casa do John ao meio-dia na véspera de Natal. E a véspera de Natal é uns 2 dias depois de quando ele recebeu essa carta. Então ele precisa ir até a sua casa, abandonar Point Pleasant para conversar com a sua falecida esposa pelo telefone. Olha só que esquisito esse negócio. E ele conta isso pra xerife e ela fala: meu, é sério que você vai voltar pra sua casa só pra ter essa experiência? Não é a sua esposa já morreu. Você precisa seguir a sua vida. Comigo de preferência. Não, ela não fala isso, mas fica ali nas entrelinhas, né? Ele decide voltar pra sua casa. E ele fica assim o tempo inteiro ao lado do telefone, esperando a Mary entrar em contato com ele. As coisas continuam acontecendo em Point Pleasant, a xerife está ali preocupada, lidando com todos os casos. Agora ela está sozinha, né? Porque o John abandonou para conversar com a mulher morta. E o telefone do John toca próximo ao meio-dia. Ele atende e não é a mulher morta, é a mulher viva. É a xerife que entrou em contato com ele, convidando ele a passar o Natal com ela e a sua família. Ela fala: John, eu gostei muito de você. Não fique sozinho na sua casa. Venha pra cá. Eu já comprei a passagem de avião para você vir pra cá. Você consegue chegar rapidinho. Diga adeus ao seu passado e viva o futuro. Aí o John fica muito feliz com esse convite porque a xerife foi muito fofa, né? Poxa, ela comprou a passagem, convidou o cara a passar o Natal na casa dela, com a família dela. E ela fez uma coisa muito certa, né? Porque o John, ele está tão apegado a esta imagem da esposa dele que morreu, e isso pode acabar com a vida dele. Quando dá o horário, meio-dia em ponto, o telefone toca. E é a Mary entrando em contato. Mas o John não atende. Ele arranca o telefone, quebra tudo. O telefone continua tocando, mesmo com tudo quebrado, o telefone fora da linha. O John pega sua mala e volta a Point Pleasant. O John chega em Point Pleasant, é véspera de Natal, então a cidade está toda iluminada de Natal, todo mundo feliz, carregando presentes. E por conta de um problema nos semáforos, a ponte Silver Bridge está congestionada. E ele fica ali, né, do lado de fora da ponte, ali no táxi. E aí ele chega à conclusão que aquela ponte está em cima do rio Ohio. Então talvez aquela premonição seja sobre a ponte. Então ele olha ali para aqueles ferros da ponte e realmente alguns ferros estão se soltando e a xerife está naquela ponte no meio do congestionamento também. Ela também chega à conclusão de que aquela ponte vai cair. Ela encontra o John ali pedindo para todos saírem dos seus carros. A ponte começa a se mexer e algo brutal acontece com essas pessoas, que eu vou contar daqui a pouco, porque agora eu quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta deste filme, deixem sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal, e agora que você já se inscreveu, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos ao grande finale do filme e descobrir o que vai acontecer com as pessoas nesta ponte. Todo mundo está desesperado naquele lugar, tentando sair da ponte, mas assim, os carros não conseguem sair, então as pessoas estão abandonando os carros, correndo para longe daquele lugar, a ponte balançando, balançando, até que uma parte dela quebra e vários carros caem no rio, incluindo o Jeep da xerife com ela dentro. E a cena que ela está no rio tentando se salvar é exatamente igual ao seu sonho. E uma voz falava para ela: acorde número 37. O John pula naquele rio, consegue resgatar a xerife, ele sai em segurança daquele lugar. Quando os dois estão na ambulância recebendo
recebendo os cuidados médicos, é informado que 36 pessoas morreram neste acidente. Por isso que no sonho ela escutava uma voz dizendo: acorde número 37. E o filme termina com uma mensagem dizendo que a causa do colapso da ponte nunca foi totalmente determinada, que embora o Homem-Mariposa tenha sido avistado em outras partes do mundo, ele nunca mais foi visto em Point Pleasant. Olha só a história desse filme, que intensa! E tudo isso é contado de um jeito bem imersivo, com uma atmosfera delícia e eu volto a dizer, perfeita para assistir de madrugada. E sabe essa mensagem que aparece no final do filme? Ela faz uma referência ao que aconteceu no filme, mas também aos eventos que deram origem à história do livro, que deu origem à história do filme. Mas as coisas foram um pouco diferentes do que foi mostrado no filme, e nós vamos falar de tudo isso agora na parte das curiosidades. A pré-produção do filme começou em meados dos anos 2000, porém, o estúdio tinha comprado os direitos autorais do livro do John Quill ainda nos anos 90. Esse projeto ficou em stand-by por um bom tempo, com várias pessoas criando um roteiro para chegar no resultado perfeito. O primeiro nome que foi convidado para dirigir este filme foi o diretor Carl Frank, e a ideia inicial para o roteiro era bem diferente do que nós vimos na versão final. O filme que não aconteceu do Carl Frank era para abordar não apenas os acontecimentos do Homem-Mariposa, mas também OVNIs e questões envolvendo fantasmas. O livro do John Quill não tem apenas o Homem-Mariposa, como também tem o Indrid Cold, que é uma criatura fantasmagórica, que eu vou falar melhor sobre ela daqui a pouco, extraterrestres, que eu acho maravilhoso, eu amo o filme de ET, e também tem fantasmas na história. E o Carl Franklin só queria dirigir por conta disso, ele queria fazer um filme bem assustador, porém, por conflitos de interesse, o estúdio demitiu o diretor Carl Frank do projeto e contratou Mark Pellington, que só aceitou participar deste filme se ele mexesse no roteiro. A partir da entrada do Mark Pellington no projeto, ele alterou várias coisas no roteiro, e foi ele que excluiu da história a parte sobrenatural envolvendo os fantasmas e também os OVNIs, porque ele achou que esses dois elementos iam complicar demais a história e não teria um foco principal, seria apenas um filme genérico de terror. Então ele resolveu focar apenas no The Mothman. Richard Gere foi o primeiro nome cotado para ser o protagonista. Logo de cara, o estúdio queria esse ator. E pasmem, ele não aceitou participar do filme. Ele leu o roteiro inicial, não gostou, porque o Richard Gere não gosta de histórias de terror. Aí o diretor falou: não é possível, esse cara precisa aceitar. Se o Richard Gere não aceitasse participar do filme, o orçamento do filme seria cortado pela metade. E o diretor queria, porque queria o Richard Gere no projeto. Já era uma questão de orgulho. Então o que ele fez? Ele reescreveu o roteiro, removeu outros elementos sobrenaturais, que provavelmente o Richard Gere não tinha gostado, e acrescentou mais drama, mais cenas de diálogos, e eles enviaram este novo roteiro pro Richard Gere. E o cara levou quase 2 semanas para dar uma resposta. Mas quando ele leu, ele se interessou por toda essa parte dramática. Só para contextualizar, o Richard Gere, ele estava muito em alta nesta época, tá? Ele sempre esteve em alta, mas neste período ele estava realmente em alta porque eles estavam às vésperas do lançamento de Chicago, que seria o grande filme de 2002. Então o nome Richard Gere estava muito em alta, porque todo mundo queria botar este cara no projeto para coincidir com o lançamento de Chicago. E com um grande nome no elenco, todos os outros atores aceitaram com muita facilidade participar do projeto. Em algumas entrevistas, o Richard Gere fala que ele aceitou oficialmente fazer parte do projeto quando descobriu que não teria sustos baratos, ou seja, não teria cenas de jump scare. Então agora que eles já estavam com o roteiro finalizado, o elenco completo, tudo decidido, eles precisavam encontrar um local para filmar o filme. E diferente do que muitas pessoas pensam, este filme ele não foi gravado em Point Pleasant. Isto porque Point Pleasant ficaria muito distante do local onde o estúdio alugou os equipamentos de filmagem. E se fosse transportar tudo isto para este lugar, ficaria muito caro. Então eles decidiram filmar na Pensilvânia. Muito louco isso, né? O filme fala de um lugar que realmente existe e nenhuma cena foi gravada nesse lugar. Foi gravado em um local totalmente diferente. Bom, como vocês bem sabem, este filme é baseado em eventos reais. Falar que este filme é baseado em eventos reais é uma coisa bem complicada e delicada, porque assim, a queda da ponte
realmente aconteceu, e isto é um evento real. Mas toda essa questão envolvendo o The Mothman, o Homem-Mariposa, tem a ver com lendas urbanas. Não tem como falar que é baseado em uma história real. A tragédia real aconteceu em 15 de dezembro de 1967, ou seja, não aconteceu na véspera de Natal. A ponte desabou, matando 46 pessoas. Diferente do que foi apresentado no filme. Na história fictícia, 36 pessoas morreram, ou seja, 10 pessoas a menos do que aconteceu lá nos anos 60. E foi por conta deste ocorrido que o John Quill foi até Point Pleasant para reunir estas informações. Vários moradores daquela cidade contaram que eles tiveram experiências sobrenaturais antes desse acidente acontecer. E não só foi relatado o Homem-Mariposa, como também os moradores viram OVNIs rondando o lugar e também espíritos em suas casas. Então essa é uma das principais diferenças que tem no livro do John Quill com o filme. O livro, ele é um relato documental e jornalístico, escrito por John Quill, que investigou os eventos relacionados ao Mothman, OVNIs e fenômenos paranormais em Point Pleasant nos anos de 1960. Então este livro, ele é como se fosse um diário investigativo do John Quill neste local. Já o filme transforma tudo isso em uma narrativa ficcional com foco em um protagonista fictício, que é o John Clay. Então é a partir deste personagem que nós temos todo este arco acontecendo. E isso não tem no livro. Como eu falei, o livro, ele é um diário investigativo. O livro pode não ter um protagonista fictício, mas tem o autor do livro, que é o John Quill. Ele está no livro como se ele fosse um personagem daquela história também, porque é ele que está investigando tudo o que aconteceu naquela cidade. E tanto que o nome do personagem do Richard Gere é John Clay, fazendo uma referência a John Quill. O nome do livro é The Mothman Prophecies. Numa tradução ficaria As Profecias do Homem-Mariposa, que também é o título original do filme, só que na versão brasileira ficou A Última Profecia. Mas no livro, o Mothman é apenas um dos fenômenos investigados. Quill relata avistamentos da criatura, mas também dedica bastante espaço do livro a fenômenos relacionados, como luzes estranhas no céu, contatos com entidades paranormais, como o próprio Indrid Cold. Ele tem um espaço bem grande no livro. Já no filme, o Mothman, ele é a figura central da história e está diretamente ligado às premonições de tragédias. O filme, ele simplifica todas essas ocorrências, ele tira essa parte do sobrenatural, de certa forma, né, porque em alguns momentos o John, ele vê a esposa dele, mas o filme ignora todos esses outros pontos, principalmente dos OVNIs e tal, mas não ignora o Indrid Cold. E o filme ainda coloca o Indrid Cold conectado diretamente com o Mothman, como se eles fossem a mesma pessoa, diferente do livro, que são coisas diferentes. O grande clímax do filme é a tragédia que acontece na ponte, na Silver Bridge. Ela também tem uma importância muito grande pro livro, né, que foi por conta disso que o John Quill foi até aquele lugar para escrever as coisas e tal. Mas não é o foco principal. A ponte é apresentado como um desdobramento dentro do contexto geral de eventos paranormais em Point Pleasant. Então, na verdade, é como se a ponte ela fosse apenas o resultado disso, mas não é o foco principal. Por isso que o tom do livro vai para um outro caminho, é um tom investigativo. Ele explora teorias sobre extraterrestres, dimensões paralelas e folclóricas. Então tem tudo isso sendo discutido através dos depoimentos dos moradores. Em contrapartida, o tom do filme é mais um terror psicológico, aquele toque sombrio, com ênfase no impacto do sobrenatural na vida do protagonista. E se vocês esperam uma explicação definitiva do que é o Homem-Mariposa no livro, vocês não vão encontrar. O Quill, ele deixa mais perguntas do que respostas, e ele reforça a ideia de que o fenômeno é inexplicável. Então o leitor vai tirar as suas próprias conclusões. De certa forma, isso também acontece no filme. Nós não temos nenhuma explicação do que é esta criatura. E se vocês pesquisarem aqui na internet sobre o Homem-Mariposa, vocês vão encontrar
vários relatos de pessoas que afirmam que viram este ser, principalmente em lugares que futuramente foram palco de uma grande tragédia. Muitas pessoas afirmam que viram a figura de um pássaro preto gigantesco em Chernobyl antes da tragédia acontecer naquele reator. Tanto que este caso ficou conhecido como Pássaro Negro de Chernobyl. Se vocês pesquisarem, vocês também vão encontrar várias informações sobre isso. E no ano 2000, algumas pessoas também relataram que viram um pássaro gigante sobrevoando as Torres Gêmeas. E no caso deste filme, todas essas alterações que tiveram da história do livro pro filme foram necessárias, porque o filme é uma ficção, ele quer abordar um personagem principal, então nesse caso eu acho que a adaptação foi muito feliz, pegou a essência assustadora da história do Quill e transformou em um filme igualmente assustador e sinistro. Por isso que este roteiro passou por diversas mãos até chegar na versão final. E ainda assim, quando este filme chegou na versão final, ele teve várias mudanças na edição. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem o que sempre acontece em filmes como este. Exibições testes. Esse filme teve algumas exibições testes antes do lançamento. O público ficou muito confuso com a história. O público não gostou da forma fragmentada que a história estava sendo contada. Diferente da versão final, que ainda assim tem algumas coisas meio fragmentadas, na versão que foi para os cinemas em exibições testes, o filme ele era todo fragmentado. Então o filme voltou para a sala de edição e eles deixaram a história de uma forma linear. Aí o filme foi exibido novamente para um público teste e a galera ainda assim achou várias cenas confusas. Eles tiveram que incluir algumas narrações em off do Richard Gere para explicar o decorrer de algumas cenas. Por exemplo, tem vários momentos que o ator está de costas para a câmera, nós não podemos ver a boca dele se mexendo. Era para a cena ser silenciosa, mas o público sentiu falta de alguns diálogos. Então o Richard Gere gravou diálogos para essas cenas onde ele estava de costas, como se ele estivesse falando alguma coisa. E na verdade, no roteiro não tinha fala alguma. O filme foi exibido novamente para um público teste. A galera gostou, mas muitas pessoas ficaram incomodadas com o estilo de edição. Esse filme, ele tem um estilo de montagem bem diferente do tradicional. Às vezes o filme tem um zoom esquisito. Ele tem uma pegada que lembra muito o filme Os Esquecidos, com a Julianne Moore. Essa coisa de um zoom que vem do nada, como se alguma coisa lá no céu estivesse de olho naqueles personagens. Mas o diretor não abriu mão disso pro filme. Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava putaço com o estúdio que tinha cortado 2 milhões de dólares o orçamento do filme. Então ele ficou nervoso porque isso prejudicou a cena final do filme, a cena na ponte. E o segundo ponto, porque ele queria passar um ar de efeito psicológico, como se tudo aquilo que nós estivéssemos assistindo fosse fruto da nossa cabeça, como se tudo fosse um sonho. Quando você tenta lembrar alguma coisa, sei lá, numa sessão de terapia ou algo do tipo, você lembra das coisas de forma fragmentada, o que faz muito sentido com o material de divulgação deste filme. Na capa do filme, não nessa capa que eu tenho, tá? Essa edição nacional, ela tem uma capa diferente, mas tem algumas capas desse filme que tem uma imagem que é bem parecida com o teste de Rorschach, aquele teste mega famoso que as pessoas sempre comentam sobre ele. São algumas imagens estranhas que cada pessoa enxerga uma coisa diferente naquelas imagens. E isso era uma ideia inicial do diretor. Ele queria passar esta mensagem de que cada pessoa que assiste esse filme tem uma experiência diferente, enxerga alguma coisa diferente. Que bom que o diretor se manteve fiel à sua ideia original. Mesmo que ele tenha feito essas outras alterações para o público teste, esta alteração final ele fez questão de manter a sua visão. E por falar no diretor, vocês sabiam que ele é o homem por trás da voz do Indrid Cold? E o processo para criar esta voz enigmática foi bem interessante. O diretor gravou várias vezes ele falando e depois a edição pegou todas essas gravações do diretor, ele falando de um jeito, depois ele falando de outro jeito, e eles juntaram tudo isso em um único áudio. Por isso que a voz do Indrid Cold, ela é misteriosa. E ficou bem legal, porque aquela cena que o John está conversando com o Indrid Cold no telefone é perfeita. Pra mim, é a melhor cena do filme e ó, me arrepiou. Quando esse filme foi lançado, ele se envolveu em várias polêmicas, porque o filme vendeu a ideia que era inspirado em uma história real. Mas as coisas não são bem assim, né? Como eu já expliquei pra vocês, a única coisa real que aconteceu mesmo assim foi a queda da ponte. Todo o resto
é com base em lendas urbanas, lendas folclóricas. Inclusive, o filme recebeu uma intimação para eles alterarem aquela mensagem final que diz que ninguém nunca descobriu o que aconteceu no acidente da ponte. Na verdade, as pessoas sabem sim o que causou aquele acidente. A verdadeira Silver Bridge desabou devido a uma falha na barra no norte da cadeia subsidiária de Ohio, logo abaixo do topo da Torre de Ohio. A falha de uma única barra derrubou a ponte devido a uma falta de redundância no projeto da estrutura. As cargas de tráfego excederam em muito o que a ponte podia suportar, por isso que ela caiu. E quando o estúdio recebeu essa intimação, os executivos do estúdio alegaram que o filme é uma ficção, então eles podem falar que nunca descobriram a causa da queda da ponte, porque eles não estavam se referindo à verdadeira ponte, e sim à ponte que foi apresentada no filme. Eles foram bem sacanas, né? Porque eles estão se referindo sim à ponte verdadeira, para causar aquela sensação de que algo misterioso aconteceu com a verdadeira ponte. Por isso que eu falo, se você vai dizer no seu filme, na sua obra, enfim, que foi inspirado em histórias reais, respeite a história real, porque pode acontecer esse tipo de divergência, né? E aqui estamos falando de uma tragédia, né, que levou a vida de várias pessoas, 46 pessoas morreram, então é um assunto delicado. Inclusive, as más línguas de Hollywood dizem que a produção do filme não recebeu autorização de filmar em Point Pleasant, porque a galera da cidade achou uma falta de respeito o que estavam fazendo com a história das pessoas que morreram lá. O que, de certa forma, também é uma baita de uma hipocrisia dessa cidade, né? Porque eles colocaram o Mothman como a grande celebridade daquele lugar. Tem estátuas em homenagem ao Mothman, tem várias lojas vendendo bonequinhos, bichinhos de pelúcia. A cidade recebe turistas do mundo inteiro por conta da história do filme e também do livro. Então assim, né? Eles estão se sustentando por conta dessa lenda. Aí vai proibir as filmagens do filme? Bem esquisito. E este é o filme e as curiosidades de A Última Profecia. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse filme? Vocês já sabiam dessas curiosidades? Vocês lembravam dos detalhes da história do filme? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Foi muito gostoso revisitar esta obra, trazer as curiosidades para vocês. Lembrando que os links das fontes que eu usei para pesquisa deste conteúdo estão na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta dessa obra. E se um dia você ver um homem mariposa por aí, é melhor alertar as autoridades. Tchau.